Então, assim, só para a gente recapitular, para quem não acompanhou, essa denúncia a gente fez aqui há 15 dias mais ou menos, envolvendo o Conselho Regional de Enfermagem aqui de São Paulo, que é uma entidade que zela pelo bom ambiente de trabalho, pelas condições adequadas, as melhores possíveis para enfermeiros. Você disse bem, Datena, você disse bem, não é por acaso que o Brasil, infelizmente, tem o maior número de profissionais de saúde vítimas da Covid-19. No caso dos enfermeiros, o dado que eu tenho, que já está desatualizado, ele é de 15 dias atrás. Mas olha, eram 320 enfermeiros mortos e mais de 30 mil infectados com a Covid-19. Agora deixa eu fazer uma pergunta aí. Diga aí. Se exatamente por esses detalhes todos que a gente falou, os caras avisando o hospital de fiscalização, é que não teve fiscalização. Não teve da Prefeitura de São Paulo, não teve fiscalização. Avisava o hospital, então não teve. Por isso, boa parte dessas pessoas se infectou e morreu ou se infectou, não é? Tirando esses heróis da linha de frente, fora médico. Nós estamos falando de enfermeiro, fora médico. Sim. E a maioria que voltou e foi para a linha de frente trabalhar de novo. Agora, se tanta gente se infectou e tanta gente morreu, imagine quantos que eles infectaram ao fazer os procedimentos. Exatamente, é o que você falou, quer dizer... Aí você pergunta, onde é que você atende mais caso de Covid? No açougue ou no hospital? No hospital. No hospital. Se é no hospital, está quase que explicado por que a gente tem o maior número de mortos, à exceção dos Estados Unidos, e o maior número de infectados, à exceção dos Estados Unidos. Se o cara que está sentindo sintoma de Covid vai no hospital e de repente tem lá um enfermeiro infectado, ele vai infectar quem? O cara que foi lá procurar. É lógico. Se o cara que tem uma dor de estômago vai no hospital porque tem uma úlcera e o cara vai fazer o exame com coisa que era para ser descartável e não é, ou uma colonoscopia, ele vai ser infectado. Se quem está impedindo que você fique doente ou que você infectado se cure está infectado, vai infectar mais gente. Então, tudo se explica, não é à toa. É isso, e aí a gente falou aqui, Datena, de pessoas que estavam com outros exames marcados, enfim, tratamentos de câncer, de outras doenças graves que nesse período evitaram e estão evitando ir para o hospital. A gente criticava aqui, alertava, olha, não pode abandonar. Mas aí você pega uma situação dessa em que o hospital está sendo tratado desse jeito ou não está sendo cuidado, aí você justifica. Melhor não ir. Você justifica. Melhor não ir, mas muita gente que não foi morreu. Também isso. Morreu de infarto, morreu de doença, então que podia ser evitada. Você vê que situação trágica mesmo. E é isso, não é por acaso que a gente está com esse número bárbaro aí de pessoas mortas e pessoas infectadas. Bom, com tudo isso, com a denúncia feita, com o áudio trazido aqui, com o diretor do Corém confirmando de fato que a fiscalização era só de faz de conta, depois da nossa denúncia, um dos conselheiros, um ex-conselheiro do Corém, o Luciano André Rodrigues, acabou encaminhando tudo isso para o Ministério Público. Fez muito bem, levou para a Promotoria de Saúde Pública e ele conta para a gente, o Luciano, que eu repito, é ex-conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem, então ele conhece bem a situação por dentro. Ele explica que com todo esse material nunca estivemos tão próximos de descobrir e de acabar com essa conivência que existe dentro do Corém. Vamos ouvir. Com aquilo em mãos, a gente não teve outra saída, né, Agostinho, de mandar para o Ministério Público para averiguar essa questão aí. Mandamos aquele áudio e outras fortes evidências e robustas, aquele e-mail, né, que a gente repassou também, porque o Conselho Regional de Enfermagem, a função dele é fiscalizar para que a população e os profissionais, né, possam dar cuidados seguros e livres de danos para a população. Então, quando esse conselho, que é o maior da América Latina aí, ele está sendo acusado, delatado por um próprio diretor e outras provas aí, que e-mail, tudo aí que você teve oportunidade, nós agradecemos a Bandeirantes aí por ter colocado isso no ar, porque é uma questão de saúde pública. Nós não tínhamos outra saída a não mandar para o Ministério Público, e isso aí já está sendo investigado, né? O e-mail que você cita é aquele em que fica evidente que uma fiscalização do Corém vazou para que fosse, digamos, maquiado o cenário de alguns hospitais, né?
Exatamente. Aquele e-mail veio lá do município de Rio Claro. Aquilo ali para nós, Agostinho, é a evidência mais robusta, sabe, mais vergonhosa, que ficou claro que ali a gerente de enfermagem do município, ela deixa claramente dizendo ali, olha, eu consegui saber com a fiscal que o Conselho Regional virá aqui na nossa cidade, ficará 2 meses, né? Urgência e emergência será o último setor a ser fiscalizado, e a gente sabe que é justamente na urgência e emergência que está a parte mais sensível da saúde, né? E passa toda uma lista do que será verificado. Aquele para nós é a prova mais robusta que tem, sabe? E assim, sempre houve essa desconfiança. Se você conversar com 10 profissionais de enfermagem e pedir assim, escuta, vocês acham que o Corém avisa? 11, Agostinho, vão dizer que sim. Só que é pela primeira vez que a gente tem tantas provas. Aí, ó, nós temos áudios e temos esse meio que é a prova robusta. Mais robusta e de fácil verificação, porque como essa fiscalização ela já foi feita, se houver uma sindicância séria, você vai conseguir apurar tudo isso, entendeu? Isso aí também está no Ministério Público. É isso, e está na mão de uma pessoa muito capacitada, Datena, que é o promotor da saúde pública aqui de São Paulo, doutor Arthur Pinto Filho, que já falou tantas vezes aqui com a gente sobre muitas vezes sobre isso. Eu falei com ele está apurando, já inclusive solicitou, exigiu explicações não só do Corém, do Conselho Regional aqui de São Paulo, mas também do Conselho Federal de Enfermagem. Então a coisa vai pegar e muito rapidamente a gente vai ter... Esclarecido, já está quase esclarecido como é que funciona lá dentro, mas a gente vai ter solucionado esse problema que no meio de uma pandemia, né, Datena, tem como consequência inevitável mortes de profissionais de saúde. E quem faz isso devia ser decapitado em praça pública. Pegar aquela guilhotina do doutor Guilhotin lá e cortar a cabeça do cara em praça pública, porque roubar, fazer falcatrua, usar equipamento que não pode ser reutilizável em exames, isso é espalhar a pandemia, e não é crime contra a saúde pública, é crime contra a humanidade. Eu que sou contra a pena de morte no Brasil, por uma série de defeitos que a gente tem aqui na nossa justiça, porque ia matar muita gente inocente, mas quem rouba em pandemia, quem faz falcatrua em pandemia, tinha que ser decapitado ou esquartejado em praça pública. Que é crime contra a humanidade isso aí. Isso é crime contra a humanidade. Oficialmente nós temos 23 milhões de pessoas infectadas no mundo e quase 1 milhão de pessoas mortas no mundo, você entendeu? E isso é mentira também, porque não tem teste, é muito mais do que isso. A humanidade está prestes a mergulhar. A Europa já está não sabe se tem a segunda onda ou se esse vírus não tem onda, já está pensando em fechar de novo alguns países. Então a gente não sabe o fim da história e tem gente roubando. Vai pro raio que o parta. Falando em roubar, como lá, aqui é como lá, ó. Steve Bannon é preso, ex-conselheiro, adivinha de quem? Adivinha de quem que é esse ex-conselheiro aqui? Do não. Trump, na Casa Branca, suspeito de fraude e esquema de doações. Esse, então, devia ser jogado do Grand Canyon. Jogado lá embaixo, não pegar nem o corpo, porque só os abutres levar embora.